Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café Previdenciário SLZ. E aqui você encontra as atualidades do direito previdenciário, os temas recentes que estão sendo discutidos. E aqui, ao meu lado, eu sou o Dr. Osmar Neres, está o meu parceiro e companheiro, o Dr. Geraldo Silva. Dr. Geraldo Silva, antes da gente começar, eu quero que todos nos acompanhem e nos sigam, tanto no nosso canal aqui do YouTube, como também do Spotify, e ative o sininho para você não perder nenhum dos episódios. Todas as sextas, às 17 horas, estaremos aqui com vocês. Sempre um episódio novo, muito interessante do tema. Doutor Geraldo, qual é o nosso tema de hoje? Obrigado, Dr. Osmar. É sempre um prazer, pessoal, estar aqui reunido de novo. Lembrando que aqui o Café Previdenciário SLZ, ele vai atrás da novidade. E aí, depois de encontrar a novidade, é que a gente vai atrás de quem vai ser entrevistado aqui. E o tema hoje que a gente vai tratar aqui é uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do nosso ministro Flávio Dino. E essa decisão é uma decisão tomada no bojo do regime próprio de previdência. E aí, ninguém melhor para falar sobre esse assunto aqui do que a nossa digníssima diretora do Instituto de Previdência do Estado do Maranhão, a doutora Ilza Paixão, a quem tenho a honra de receber aqui nesse dia. Lembrando que a professora Ilza Paixão, ela é diretora, professora, especialista em regimes próprios na parte do direito previdenciário, e ela também tem uma participação muito efetiva como advogada, viu, pessoal? É advogada atuante, tá bom? Professora Ilza, seja muito bem-vinda. Tive a honra, pessoal, de ter sido aluno dela, daqueles que perguntam demais. Seja muito bem-vinda. Café Previdenciário SLZ. A quem demos aqui agora a honra de poder ouvir um pouquinho aí da sua história. Seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, Neres, obrigado, Geraldo, meu aluno, meu sempre aluno. Eu costumo dizer que os meus alunos, eles nunca deixam de ser alunos, são sempre meus alunos. Eu queria agradecer o convite dos dois. É uma honra nesse momento estar aqui, principalmente para falar de um tema que, para mim, é tão significativo que a gente ter um bate-papo e conversar sobre regime próprio de previdência, que não é tão comum. Normalmente, nós estamos direcionados ao regime geral. E aí, algumas discussões que são de extrema importância, não só para a comunidade acadêmica, como para os servidores públicos, mas também para os advogados, a gente acaba deixando para um segundo momento. Então, eu já parabenizo os dois pela iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente fomentar a educação previdenciária no estado do Maranhão. E a gente faz isso através da discussão, das discussões dos temas que estão surgindo, antes que todos os comentários já tenham sido feitos. Tá? Então é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. E olha, pessoal, é interessante isso aqui. Lembrando que o Café Previdenciário SLZ, ele é uma mesa onde a gente estabelece aqui um diálogo entre os vários interlocutores do direito previdenciário. A intenção aqui desse café é tentar humanizar o direito previdenciário que está aparecendo, né? Aquele que você ainda não encontra nos livros, não está foram recentes decisões. Então a gente eu sempre falo aqui com o Dr. Osmar, nós vamos primeiro atrás da matéria. A matéria é que nos leva ao entrevistando que vai chegar aqui pra gente, tá bom? Vai trazer sempre novidades, um especialista para vocês. Perfeito. A pessoa que vai ter o know-how para poder a gente estar discutindo, fazendo esse bate-papo gostoso sobre o direito previdenciário. Perfeito. E as atualidades. E a ideia, doutor Osmar, é fazer o diálogo de que forma? A gente ouvir o outro lado, né? Porque não adianta você apenas ter a visão do advogado. Você tem que ter a visão do advogado, mas tem que ter a visão também do Instituto de Previdência. A gente também tem que ter a visão do magistrado, tem que ter também a visão do procurador federal. Então, se a gente não chamar esses interlocutores... A própria visão do segurado. Que ele aqui é uma peça importante. Deu uma ideia legal. Vamos convidar um dia um segurado para falar sobre um tema interessante. A gente pega um segurado aí que esteja um estudioso para poder conversar aqui. Porque essa visão, ela é uma visão importante. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Não adianta a gente só ver ali a coisa do nosso jeito, não. A gente tem que aprender a olhar também da outra forma. Então seja muito bem-vinda. Vamos lá para o contexto, né? Vamos para o contexto. O contexto aqui, pessoal, o Dr. Osmar me passou aqui, me incumbiu disso, é porque aqui
a gente tem uma preocupação muito grande de ter uma objetividade sobre o que nós vamos tratar aqui nessa tarde. Vejam só, o que nós vamos comentar aqui é uma decisão, que é uma decisão tomada no bojo de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, tá bom? Vejam só, as ações... A DI 7727. 7727. Ela é uma ação que ela foi apresentada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que é a DEPOL, tá? Então não está vinculado a nenhum estado, essa ação de controle concentrado, e ela questiona a reforma da Previdência, que introduziu critérios de aposentadorias iguais para homens e mulheres nas carreiras policiais. Lembrando que essa carreira policial que a gente está tratando aqui é a carreira policial civil, tá bom? E federal também, E federal. Que veio com a reforma da Previdência. Perfeito, mas nós não estamos tratando aqui, pessoal, fiquem ligados aí, de militares, tá bom? Aqui são policiais civis, tá ok? Então, a gente aqui vai trazer alguns pontos chaves da decisão e vamos estar conversando aqui. É interessante que eu e o Dr. Osmar, a gente faz quando a gente encontra a matéria, a gente vai procurar o interlocutor, aquele que vai ser entrevistado aqui. Só que com essa pauta aqui, foi algo bem diferente. No dia, eu estava fazendo uma visita ao Instituto de Previdência do Estado do Maranhão. Lembro. Eu estava lá sentado, aí eu fui falar do café previdenciário para a doutora Ilza. Eu disse, olha, um dia eu quero te receber lá. Aí, na ocasião, ela foi e comentou comigo. Geraldo, tu viu a recente decisão do Supremo? Eu disse, pronto, essa é a nossa pauta. Exatamente assim. A gente conversando sobre Previdência, eu falei, Geraldo, tu viu a decisão que saiu? E qual decisão? Aí a gente começou a comentar sobre a decisão. Cá estamos nós. Exatamente. Justamente a liminar dada pelo ministro Flávio Dino, que suspendeu essa eficácia e que está trazendo a idade para o homem e para a mulher. Doutora Ilza, comente sobre esta decisão, nos traga aí as informações, faça o histórico sobre essa matéria, sobre essa situação. Então, vamos lá. Como a decisão trata do policial civil, eu acho importante, doutor Neres, a gente fazer uma retrospectiva, até para que todo mundo que está nos assistindo entenda, né, o que é o policial civil. Qual é esse policial? De quem nós estamos falando? Porque para a gente do direito, operador do direito, estudante de direito, é muito claro. Né? Eu sei quem é a Polícia Penal, eu sei quem é a Polícia Federal, eu sei quem é a Polícia Civil, eu sei que são as Forças Armadas, mas para a sociedade, todo mundo é polícia. Tudo é polícia, tudo é polícia. Tudo é polícia. Né? É o do municipal é polícia. Até o guarda municipal é polícia. E não é, gente. Mas a discussão central não é para toda a polícia. Né? A discussão que vem no bojo dessa ADIM, ela é específica para a Polícia Civil. Ou seja, de plano, a gente está excluindo quem, doutor Geraldo? A gente está excluindo as Forças Armadas, a gente está excluindo a Polícia Militar, a gente está excluindo o Corpo de Bombeiro e a gente também está excluindo a recente criada Polícia Penal. Salvo que tem de uma disposição expressa a Polícia Penal do DF. Sim. É tudo do DF, inclui como federal por ser do DF. Né? Ou seja, toda a nossa conversa vai girar em torno da Polícia Civil. Aí vamos lá. A gente fala da Polícia Civil, a Polícia Civil propriamente dita dos estados, a Polícia Civil do DF, né? A Polícia da Câmara dos Deputados, a Polícia do Senado, né? E aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né? E a Polícia Ferroviária Federal. Olha só. Que essa quase a gente nem comenta mais. Quase nem comenta, mas está previsto lá no 144 da Constituição Federal, inciso de 1 a 3, salvo engano. Né? Então, nós vamos tratar desse bloco de polícia. Essas polícias, elas são reguladas por uma lei especial, que é uma lei complementar, Lei Complementar 51, lá da década de 80. E aí talvez já mereça também uma atualização legislativa. Mas isso fica para uma próxima conversa, né, doutor Genal? Hoje, a legislação que regulamenta a Polícia Civil é a Lei Complementar 51 de 85. E qual é
o grande diferencial dessa legislação que traz uma aposentadoria especial para o policial civil, né? Qual é o diferencial dela? Ela só trata de tempo de contribuição. Ela não trata de idade. Ela implementa como requisito para a aposentadoria voluntária integral o cumprimento do tempo de contribuição e, doutor Neres, o tempo no cargo. Né? É até interessante a gente trazer aqui, doutora Ilza, qual é esse tempo, para quem ainda não sabe poder ter maior conhecimento, isso da Lei Complementar 51. Tranquilo. Tá? Então, o que é que diz a Lei Complementar 51? Que a aposentadoria voluntária, ela vai ser concedida de maneira integral, independentemente de idade, né? Independentemente de idade, para o homem, quando ele atingir 30 anos de contribuição e 20 anos no cargo. Para a mulher, quando ela atingir 25 anos de contribuição e 15 anos... 5 anos a menos. 5 anos a menos. Então, doutor Geraldo, aí a gente tem que observar que essa regrinha, se você for colocar para ficar fácil o entendimento, é de 10 anos a menos. De 10 anos a menos. Então ela tem que ficar no cargo específico de policial, o homem ou a mulher. Lá no caso do homem, 20 anos no cargo e 30 de contribuição. Sim. E da mulher, 25 e 15. Perfeito. Então fica claro que na lei complementar há uma distinção entre homem e mulher. Essa distinção ela é observada pela própria lei complementar. Exatamente. E dentro dessa ideia, né, de hierarquia das normas, a gente sabe que a lei complementar ela está até acima, né? É uma lei que está ali abaixo da Constituição, está ali da lei ordinária, e ela traz um preceito de igualdade material. Ela respeita uma diferença, mas pautando a igualdade material para que a mulher tenha uma aposentadoria mais breve no serviço, falando do tempo exclusivo do tempo de contribuição e de polícia, né? De polícia. Do cargo da carreira de nós policial. estamos nos referindo. Que vai ser justamente a discussão aqui que a gente vai ter sobre os alcances dessa lei. E aí, Geraldo, qual é a grande questão? Embora ela não trate da idade, porque ela diz, independentemente de idade, no momento em que ela traz tempo de contribuição diferente, ela está tratando do princípio da igualdade material. Afinal de contas, o homem ele vai trabalhar mais tempo do que a mulher. Perfeito. Então, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas sobre esse assunto, e eles dizem assim, não, Ilza, mas ela independia da idade, então já não fazia a diferenciação entre homem e mulher, porque não falava da idade. Eu falei, não, pelo contrário. Mesmo não falando da idade, de maneira direta, não é nem indireta, ela trata do princípio da igualdade material entre homem e mulher, quando ela traz um tempo de contribuição diferenciado. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Mas a questão é assim, doutor Neres, foi sempre assim, será? Porque ela é de 85. É muito antiga, né? É muito já antiga. perdi as contas, eu não fazer. 49 anos. Tá, já daria pra se aposentar pela aposentadoria especial. 90, daqui a pouco. 39 anos. Daqui a pouco ela chega na compulsória. Né? Verdade, então, na origem da 51, nós tínhamos um cenário muito parecido com o atual. Tá? Mas qual era a diferença? Ela sempre fez a previsão de independentemente da idade. Só que lá na origem da 51, o tempo de contribuição do homem era igual ao tempo de contribuição da mulher. Olha só. Né? Então, se o tempo de contribuição do homem era igual ao tempo de contribuição da mulher, mesmo que ela não fizesse diferenciação de idade, a diferença já estava no tempo de contribuição igual. Perfeito. Então, lá atrás, a exigência era exatamente 30 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Vocês sabem quando isso foi corrigido? Só em 2014. Então, todo mundo, toda polícia, toda policial mulher que se aposentou de 85 até 2014, só 10 anos, ela teve que cumprir o mesmo tempo do homem. E isso explica porque há 20 anos, 30 anos atrás, nós temos bem menos mulheres
na carreira da polícia. Afinal de contas, para ela se aposentar naquela carreira, ela tinha que cumprir o mesmo tempo que o homem tem que cumprir. Será que é justo? Será que é igual? Será que é atrativo, né? Para a mulher que tem sim uma jornada de trabalho diferente do homem, porque a jornada de trabalho dela não termina quando ela sai da delegacia, né? Quando ela sai do consultório, do escritório, quando ela sai dali, começa uma outra jornada. A gente falou sobre isso. Nós já debatemos isso. No último café, não foi? A gente já debatemos sobre esse ponto. Porque a gente sabe como é que da desigualdade. Já existe, né? Olha, gente, isso aqui é um café, a gente está aqui falando de uma forma bem tranquila, mas eu sempre gosto de lembrar de minha esposa que está em casa, porque ela é oficial de justiça, nutricionista, mãe de 2 lindos filhos, dona de casa, estudiosa, dona de casa, e eu ainda digo mais, cozinheira de primeira. Faz uma comida que é maravilhosa. Então, assim, Lídia, um beijo, meu amor, viu? Eu sempre vou mandar pra você esse beijão aqui. Eu tô achando isso aqui que o Dr. Geraldo tá fazendo. É porque ela... porque quando o negócio pega pra capar lá em casa... É a mulher quem resolve. Meu Deus do céu. Ela fala, Geraldo, olha, você é advogado. E eu sei que você tem lá um ofício que te traz trabalho para casa, às vezes fica até de madrugada aqui trabalhando por causa de prazos, mas você é advogado e pai e meu esposo, mas eu ocupo mais algumas funções que a tua. E isso a gente tem que reconhecer. E mesmo atualmente, né, Geraldo, mesmo a gente já tendo, né, os homens muito parceiros nas famílias, na criação dos filhos, ainda assim, culturalmente, sim, boa parte dessa responsabilidade, para não dizer algumas famílias, toda ela, ficam a cargo das mulheres. Sim, sim. Ficam a cargo das mulheres. Então não é nada atrativo que eu vou fazer aos 25 anos, né? Acabei de sair da faculdade, vou fazer o concurso público, passo aos 25 anos, o homem passa aos 25 anos. Quem será que a sociedade vai suportar, respeitar e admirar se ficar muito tempo fora de casa? O homem ou a mulher? Verdade. Então, a mulher, ela vai, no decorrer da carreira, né, querer também se dedicar à família. Sim. Ela tem os impactos e os afastamentos da gestação, da maternidade. E o homem participa? Deve. E muitos têm participado. A sociedade tem mudado muito nesse aspecto. Sim, mas ainda assim... A diferença existe. A diferença existe. Ela existe. Quando o filho adoece, quem é que deixa de ir para o trabalho para acompanhar a criança no médico? Geralmente a mulher. Geralmente a mulher. Mesmo que o pai seja um super pai, um super parceiro. Também. Ele vai dizer assim, não, meu bem, vai lá, me liga, se precisar eu vou. Mas ele vai para o trabalho. Culturalmente é isso que acontece na nossa sociedade. Isso. Eu tenho um amigo que hoje ele é juiz federal, eu não vou citar aqui o nome, sim, porque a gente está falando dessa situação, né? E na época em que nós trabalhávamos juntos na Justiça Federal, nós ocupávamos o mesmo cargo, assessorávamos o mesmo juiz, e esse meu amigo, ele tinha aquela jornada de trabalho, né, ali com a gente, e depois ele encarava os livros para um estudo difícil, que é o da Magistratura Federal. Sim. Esse meu amigo teve toda a cobertura de sua esposa ao longo desse período. E eu lembro que ele dizia assim para mim, Geraldo, quem me ajuda nesse ponto aqui, chave, é a minha esposa. Agora, uma coisa eu lhe asseguro, não tem ninguém que trabalhe mais do que ela. Ela é quem segurava as pontas mesmo para que ele pudesse. E hoje ele é juiz federal, está muito bem realizado. Mas assim, a mulher tem um papel muito importante, né? É o trabalho invisível, né? O trabalho invisível da mulher. E aí, trazendo esse ponto que a gente está aqui discutindo sobre isso, e aí veio
a nossa famigerada Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, e que eu costumo geralmente trazer quando eu estou discutindo com os colegas, fazendo uma palestra, conversando sobre o direito previdenciário, que eu falo assim, veio a deforma da Previdência. Mais uma deforma, né, doutor Neres? Mais uma deforma. A última grande deforma da Previdência, né? É assim geralmente que eu chamo, viu, doutor Geraldo? Mas olha só, gente, não veio só tudo de ruim, não. Tem uma coisinha boa. Tem uma coisinha boa. É pouca, mas tem. Vou fazer a defesa do regime próprio do Maranhão. Sim. E aí essa reforma da Previdência benéfico no Maranhão, porque nós mantivemos, né, a legislação já vigente. Então, foi implementado aquilo que tinha aplicabilidade imediata, ou uma ou outra questão no que diz respeito à contribuição previdenciária. A parte atuarial, né? Que não é objeto do nosso estudo de hoje, da nossa conversa de hoje, mas foi de fato... Vai entrar, os servidores vão ficar... Vamos pular essa parte. Uma sexta-feira, no final da tarde, vamos continuar nosso café. Né? Mas aí, doutor Neres, desde 2014, ou seja, a gente tem somente 10 anos. É muito recente. Tem somente 10 anos. Uma injustiça, né? Com as mulheres durante todo esse tempo. Que o critério foi corrigido. E passou a não depender, né? Não ter mais quer dizer, passou a ter a diferenciação. E passou a ser como é hoje. Então, é de 2014 para cá. Que, independentemente da idade, a policial mulher precisa cumprir 25 anos de contribuição e 15 no cargo, né? De carreira efetivamente policial. E o homem, 30 e 20 de tempo policial. Perfeito. Né? Totalmente policial. E mesmo as reformas posteriores, né, que validaram, confirmaram a necessária distinção a partir da Emenda Constitucional 20, que criou o critério idade, né? Isso. Porque antes dela a gente não tinha o critério idade somado com a contribuição. Sim. Né? Essa regra vem a partir dela. A Emenda Constitucional 20 que veio atingir a questão do regime próprio. Uma grande parte. Reforma também à frente. E que tem aquela discussão que, por um voto, não passou por regime geral. Sim. Mas depois vieram outras. E aí, como as outras emendas constitucionais que alteram a realidade previdenciária se posicionaram diante dessa situação. Tanto a 41 como a 47 não fizeram alteração na 51. Né, na Lei Complementar 51. Mesmo tendo introduzido o critério idade para outras carreiras, né, para outras situações, para tantas outras situações do regime geral, como vocês bem entendem, né, porque lá a gente tem as diferenças também, não tem? Sim. Mesmo com a reforma previdenciária, deixou de ter a diferença entre homens e mulheres no regime geral? Não. Não deixou também de ter no regime próprio. Por que só de maneira pontual para as mulheres policiais civis tem que ser criada essa diferença? Permanecendo aquela diferença. Certo. E aqui a gente está falando, então, da decisão em si, né? Exato. Que a gente está tratando aqui. A gente percebe que, no que tange ao tempo exclusivo de policial, a distinção preservada, né? Preservada. Agora, o que essa decisão trouxe, doutora Ilza? Assim, o que ela diz, não sei o que o ministro Flávio Dino disse nessa questão da liminar, né? Que foi... Traz para a gente, sim, o que a decisão fala e qual é o atual contexto e o alcance dela em relação ao regime próprio. E aí eu faço essa pergunta... dessa decisão, né? O que fez mudar? A gente percebe que existe uma questão, uma animosidade no que diz respeito à igualdade material. Contudo, a gente quer saber duas coisas aqui bem pontuais da doutora, porque isso é muito interessante para a gente, sobre a posição em relação ao Estado do Maranhão e sobre os outros estados que, porventura, tenham na sua legislação específica aderido a essa parte do texto constitucional. Os nossos pós-prévios, que não poderiam faltar, querem saber. Então vamos lá, pós-prévios. Vamos responder os nossos pós-prévios. Responder nossos pós-prévios. Então, na verdade, a liminar, ela traz os pontos que nós já estamos discutindo hoje.
pontualmente, o Flávio Dino ele faz todo um recorte para deixar claro que é necessário se manter a diferenciação entre o trabalho da mulher e o trabalho do homem. Então, ele justifica que, de maneira muito bem fundamentada, em questões básicas, que são princípios para nós constitucionais, mas representam socialmente até uma valorização do trabalho da mulher. Então, ele coloca o quê? Que deve se manter e preservar a igualdade material já alcançada através tanto da 51, lá em 85, que, óbvio, como a gente vinha conversando, já foi corrigida, teve que ser corrigida em 2014, mas todas as outras emendas constitucionais não fizeram alteração em relação a essa questão. E aí, só para deixar claro, é interessante fazer alteração? Era necessário fazer alteração? Na verdade, não. Então, quer dizer que não alterar é manter 103 a igualdade material. Ela trouxe um retrocesso. Exato. A emenda constitucional 103, ela traz o retrocesso, nosso princípio do retrocesso social. Né? Da vedação. Da vedação. Vedação, retrocesso. Então, ou seja, ela descumpre. Né? Ela claramente trata homens e mulheres iguais. Sim. E na hora que ela faz isso, ela incentiva de maneira explícita uma desigualdade. Que essa parte da reforma, ela foi infeliz. Sim, sim. Essa reforma, nesse tocante a isso, de trazer esse retrocesso, colocando a mesma idade para o homem e para a mulher, ela fere um princípio até constitucional da igualdade. Exato. Né? Que aí você tem que tratar de forma desigual quem são os desiguais. Perfeito. Mas é interessante a gente notar, e eu não estou aqui querendo tirar o mérito da decisão, por favor, tá, gente? A gente está aqui para questionar o que a gente está estudando aqui, né? Vale a gente lembrar que dentro da lei de benefício, né, da lei 8.213, a gente tem a aposentadoria especial e a gente também tem as implicações da reforma sobre a aposentadoria especial. E vale lembrar que a aposentadoria especial, em relação ao homem e à mulher, não há distinção. Bem lembrado, doutor Geraldo. Veio no regime geral de previdência, também na aposentadoria especial, colocaram a questão de uma idade igual. Mas aí tem duas coisas que a gente tem que observar também na decisão, antes da gente chegar na analogia que a gente está fazendo com a aposentadoria especial. A questão, ao meu ver, não é a decisão ou a própria reforma trazer o critério idade. O critério idade existe desde a emenda constitucional 20, atribuindo idade e tempo de contribuição. A questão é que trouxe a mesma idade como regra. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu vejo que, e aí óbvio, numa visão também, como a gente bem comentou, de quem está do lado de cá do regime próprio de previdência, que consegue ver a saúde do regime próprio de previdência e, consequentemente, considerando que nós temos uma expectativa de vida maior. A última estatística do IBGE nos traz uma expectativa de vida para os homens de 85 anos. As mulheres ainda vivem um pouquinho mais do que os homens. Então, não é razoável que você aumente a expectativa de vida e diminua os critérios para a aposentadoria. Afinal de contas, o princípio básico é o contributivo e a solidariedade, o equilíbrio atuarial. Então, a meu ver, Geraldo, o problema não é se criar um critério idade para a polícia. E critério que, tranquilo, podia ser 55 anos, não é essa a questão. Eu não vejo que a questão seja os 55 anos. Afinal de contas, vamos lá no regime geral. Tem diferenciação de idade. Não tem diferenciação de idade? A reforma, ela trouxe a diferenciação de idade. Antes da reforma era 65 para a idade urbana para o homem e 60 para a mulher. Veio a reforma, implementou no regime geral a cada 6 meses até chegar aos 62 para a mulher. E mesmo assim nós temos essa diferenciação de idade. E aqui de 3 anos antes. Aqui a gente está falando de 55. Então, se a gente for comparar,
É bem minosidade. Sim. A questão não é essa. Eu vejo que a questão não é a imposição de uma idade, e sim de uma idade igual para homens e mulheres. E essa decisão do Flávio Dino, ele vem trazer essa analogia. Exato. Mas também a gente não pode só atacar, né, o caput lá do artigo 5º da 103. Porque ele também, e aí eu entro num outro ponto que acho que é necessário a gente conversar, ele também traz uma regra de observa, obviamente, um direito adquirido. Sim, né? preserva, né? Preserva, e não poderia ser diferente. É importante trazer isso. Já basta, Então, né? pra quem já tem 13 adins da 103 no STF. É demais, né? Demais. Então, Então é importante. Os pódios já cumpriram esse requisito dos 25 anos anteriores à reforma, fica com o direito adquirido. Independentemente da idade. Pode pedir a apostadoria a qualquer tempo. Qualquer momento. Ou seja, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, se eu, policial mulher, cumprir 25 anos de contribuição e 15 de atividade eminentemente policial, eu adquiri meu direito. Critério etário não é discussão. Critério etário não é discussão. Perfeito. A discussão começa a partir da Emenda Constitucional 103. Perfeito. Então, nessa linha de raciocínio, vamos lá. A gente tem realmente uma decisão que trata da igualdade material. E a gente falou aqui, pontuou numa situação em que a aposentadoria especial não estabeleceu essa distinção. E ela é um dos benefícios, né, que estão também agasalhados pela Constituição Federal. Né? E como tal, vocês entendem que pode haver implicações sobre essa aposentadoria, porque se essa decisão ela está tratando do regime próprio, né, e está despertando no jurisdicionário uma ideia de igualdade material, por que não abranger agora também essa discussão acerca da aposentadoria especial? Porque as mulheres sofrem muito. Eu até acho interessante que quando a gente vai fazer aposentadorias especiais, né? Aí uma mulher uma vez até me perguntou: doutor, mas por que essa distinção? Por que é que o senhor, quando estava calculando aqui para esse cliente, o senhor usava o fator 1.4? Por que para mim é 1.2? É menos, na né? conversão. Elas conversão base para por que os pode prédios. Por que não tem o plus dessa contagem? Eu disse, não, calma aí. Porque para mim não é 1.7, né? E sim 1.2. Então, 1.4 nos 25 anos, quem vai nessa discussão de especial, né? 25 anos, na hora de converter para o homem é 1.4 e para a mulher é 1.2. Mas é porque na mesma proporção. Para o homem ele tinha que cumprir 35 anos de contribuição. A mulher 30. A distinção no tempo de contribuição. Mas o que a gente está tratando aqui, professora Ilza, é sobre a idade. Exato. A pergunta que eu refaço aqui é: e em relação à idade da aposentadoria especial, por que não fazer uma distinção também? Porque esse critério contributivo é muito tranquilo. Como bem a professora falou, isso foi respeitado, essa igualdade material no que diz respeito ao tempo de contribuição. Agora, em relação à idade, não foi observado. Essa pergunta vai ficar no ar. Então, a mesma coisa para a aposentadoria especial. Em relação ao tempo de contribuição, a igualdade material é respeitada. Mas em relação à idade, na aposentadoria, isso não está sendo observado. Então, assim, a gente percebe... Engraçado que a gente, quando percebe essas coisas no sistema... E hoje existe um princípio. Olha que coisa interessante, né, que a gente tem que ficar muito atento aqui. Ó. Com a reforma da Previdência, o que é que houve com o direito previdenciário? Universalização de regras. É nisso que se fala. E a constitucionalização. Isso. Porque a reforma veio e colocou lá dentro da Constituição justamente para quê? Para que se dificulte as alterações dessas regras permanentes. Os regimes agora, professor Ilza, com a reforma, eles vão se equiparando, né, as regras entre os regimes. Para quê? Para trazer uma ideia de regras universais. A gente hoje vê muita gente hoje discutindo: será que vale a pena eu ir atrás de regras de transição ou é melhor eu aderir a regra agora da média dos salários de contribuição para poder ter uma apuração mais benéfica no valor do meu benefício? Isso tudo tem que ser discutido. Sim. Porque com os adicionais que eles recebem, essa média pode ir lá para cima. Mas aí a gente tem que lembrar que no Maranhão a gente consegue
trazer para a nossa realidade a liminar, né? No Maranhão, a gente não vai ter esse impacto. Sim. A gente não teve, na verdade, o impacto da 103 e, consequentemente, a liminar do Flávio Dino confirma o que a gente já vem fazendo. Fazendo aqui no Maranhão, que é bom. Exato. Esse paralelo, né, aqui do local, sendo que nós somos no âmbito nacional. E há outros regimes de previdência de outros estados que geralmente são muito parecidos com o do Maranhão também. Sim. E aí, que não vão ser atingidos. Por que nós não fomos atingidos? Porque a 103, quando ela trata da polícia, ela não trata da polícia civil. Nessa mudança, nesse acréscimo do critério idade. Ela está tratando ali da polícia civil, do Distrito Federal e dos policiais federais. E dos policiais federais. Então, ela lá no regime próprio da União. Exato. E são pagos pela União. E aí, mais lá na frente, na própria 103, ela deixa claro. E os estados? Como é que vai ficar o critério da aposentadoria para as polícias nos estados? Depende do que o estado quer fazer. O estado, ele quer manter as regras anteriores. Se ele quiser, ele nada faz. Ele deixa como está. E o estado do Maranhão? Deixou como está. Assim, Se o estado entender que vale a pena dar uma sacudida, né, e restabelecer um novo parâmetro, inclusive trazendo as regras federais para dentro do estado, ele edita uma nova legislação. Perfeito. Ou seja, até uma nova legislação dos estados vigora para aqueles estados as normas que já estavam vigentes. E nesse critério, a norma vigente inclui ou não a idade? Não. Não inclui. Na 51 não inclui. Perfeito. Então, no Maranhão, Geraldo, nós temos, e eu tive a curiosidade de dar uma olhada, nós temos no ativo da Polícia Civil no Maranhão 2.600 policiais. Quantos desses tem a informação de quantas são mulheres? Então, não. Vou ficar te devendo, mas te digo. Mas tem uma informação do critério idade. Por quê? O que a gente buscou fazer quando a gente se deu conta da liminar? Que foi aquele dia que a gente conversou. Sim. Que eu comentei contigo, Geraldo, tu já viu a liminar? Sim. Aí eu falei, meu Deus, tá falando da Polícia Civil. Será que a liminar vai nos alcançar? Sim. Nós não fizemos a reforma da Previdência no Maranhão, no regime próprio. Mas a gente está falando de uma liminar, de um ladinho que tem um critério nacional, uma abrangência nacional. Será que ela vai nos alcançar? E aí eu fui dar uma lida na liminar e falei assim, ufa, não vai. Mas se fosse, a gente está falando de qual universo de servidores públicos do estado do Maranhão? E aí, se fosse, nós estaríamos falando de um universo de, dentre os 2.600 pessoas, tá junto, homens e mulheres, porque o critério era idade, 55 anos, então eu fui fazer um corte dos 55 anos, para saber quem estaria elegível ou não. Atualmente, nós temos 806 policiais que nós teríamos que observar o critério dos 55 anos, porque eles estão elegíveis para a aposentadoria. O que isso quer dizer? Eles podem pedir a aposentadoria se quiserem, hoje. Mas eu tenho que analisar. Eles também já podiam pedir lá em 2019, eu analisei hoje. Para eu analisar se no Maranhão fosse aplicada a regra dos 55 anos, eu teria ou não o alcance para esses 806 policiais, eu ia ter que saber se o critério da contribuição estaria cumprido lá em 2019. Certo. Sim. Um terço dos policiais. Exato. Já pensou? Exato. Um terço dos policiais aí pedindo. Mas, gente, um terço já está elegível. Um terço já pode pedir. Sim. Entretanto, dos 806, apenas, e aí eu fiz essa contagem de lá de trás, que eu vim dizendo para vocês, só 42 policiais. Somente. Só. Nossa. Só 42 policiais ficariam sem poder pedir aposentadoria voluntária. Ou seja, majoritariamente, a gente está falando de um quadro que já tem o direito adquirido. Sim.
Então, hoje, nesse cenário de hoje, não traria tanto impacto. Mas a legislação, ela não é feita para o cenário de hoje. A gente não pode legislar com base no casuístico de hoje. Pensar no que acontece Eu tenho que projetar para o futuro, principalmente quando o assunto é previdência. Perfeito. Talvez um dos grandes problemas que nós temos na previdência é que as reformas pensaram em situações hoje. Presente, estado atual e prevendo. No governo atual, no estado atual. Sem olhar para o futuro. Sabe? Sem olhar para o futuro. Aí, quando se chegou o futuro, tivemos que fazer outra reforma. E assim sucessivamente. Daí a ideia de reformas em cascata. Exato. Mas no Maranhão, a gente não teve esse impacto. Entretanto, Geraldo, nos outros estados que ou aderiram à regra da 103 ou já criaram uma legislação própria, né, com o mesmo critério, aí a gente vai ter que observar. E o que é que a gente tem que observar, doutor Neves? Vamos lá, Geraldo, voltando à sala de aula. Anota, voltando à sala de aula. Efeitos da decisão da Anota. Efeitos. Se não tem modulação, o efeito é ex-tunc, pega todo mundo. Então, vamos calcular. O que é que diz o artigo 5º lá da 103, da Emenda Constitucional 103? Se até a data da entrada em vigor da 103 eu já cumpri os requisitos, tá tudo ok. Certo. Ou seja, direito adquirido, vamos deixar seguir a vida, posso pedir minha aposentadoria quando eu bem entender. Entretanto, se eu não tenho, eu mulher, lá em 2019... tinha 20 anos de contribuição. Sim. Eu precisaria de 25, mas eu só tinha 20. Então, eu entro na regra de transição, no pedágio previsto pela própria Emenda Constitucional 103. Perfeito. E aí, o que ele diz? Tu tem que completar o teu tempo de contribuição. Perfeito. Ou seja, eu tenho que completar os 5 anos. E, ao completar esses 5 anos, eu tenho que ter atingido a idade, tá? Que mínima não é de 55. Mínima é de 52 anos. Para a mulher. Para as mulheres. Perfeito. Para os homens, 53. 53. Que foi o que a decisão do Flávio Dino nos trouxe. Tá? Então, disse assim, olha, vamos suspender qualquer tipo de interpretação e aplicabilidade, né, da expressão ambos os sexos. Perfeito. Né? Mas vamos, né, por uma forma de modular esses efeitos, né, nesse primeiro momento, e também não impossibilitar que os institutos de previdência dê continuidade a seus processos de aposentadoria, porque imaginem só, antes da decisão liminar, nos regimes próprios, tem vários processos tramitando de aposentadoria das policiais. E que estava todo mundo seguindo o quê? Só o tempo de contribuição e o critério no carro. Né? Perfeito. Aí vem a liminar e dá uma decisão diferenciada. Como que os regimes próprios iam tratar desses processos? Deveriam aplicar o princípio da simetria, porque primeiro a gente está diante da ADEPOL, que é policiais. Mas por isso a importância da decisão trazer, olha, até o julgamento final, vamos considerar 52 e 53. Vamos ficar no meio termo, porque está previsto lá no parágrafo 3º, salvo engano, do artigo 5º, esse critério. Sim. Né? Porque se deixa sem critério, corre o risco, por exemplo, a gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. Sim. Corre o risco, por exemplo, de simplesmente os institutos de previdência indeferir os pedidos de aposentadoria. Por falta desse. Por exemplo, não tem 55 anos, está indeferido. Por falta de requisito. E aí? E aí todo mundo que está no trâmite de um processo de aposentadoria, provavelmente aguardando a finalização desse processo em casa, porque a lei assim permite, teria que ser convocado para voltar à atividade. É isso aí. Perfeito. Conseguimos aqui trazer os esclarecimentos em decorrência dessa suspensão liminar do ministro Flávio Dino Perfeito. na ADI 7727, né?
e muito bem tratado aqui pela nossa excelentíssima autoridade para falar. Convidada, né? Doutora Ilza Paixão. É isso aí. Doutora Ilza, nós queremos agradecer a sua participação aqui mais uma vez no nosso podcast. Aqui as portas estão abertas, os microfones estão abertos, né? Sempre será um prazer recebê-lo, né? Aqui no nosso podcast. Doutor Geraldo. Nos brinda, viu, professora Ilza? Nos brinda a sua presença. Fiquei feliz, né, de você poder aceitar o meu convite. A gente sempre, desde quando a gente começou aqui o nosso café, eu e o doutor Osmar, a gente prima muito por essa dialética, por essa conversa aberta, franca, e a gente tem que guardar aqui que o que nós queremos aqui é amadurecer o direito previdenciário, porque onde as ideias, as discussões não é o possam direito, levar. Não é o direito previdenciário que nos amadurece. Sim. Isso aí foi dito no nosso primeiro podcast aqui pelo professor Carlos Alberto. Somos nós que amadurecemos o direito previdenciário. Então, daí a importância da gente ter sensibilidade para poder ler, estudar essa matéria e ouvir os vários interlocutores desse direito. É por isso que o Café Previdenciário se pauta nisso. Nós não estamos aqui para trazer a ideia do advogado. Sim. Né? De nenhuma... A gente não está aqui para trazer também a ideia do advogado. Perfeito. É de todos. Todos devem falar. Todos aqui, você que está nos ouvindo aí, aqui no nosso café, todos aqui têm voz e têm gargalo para poder falar do direito previdenciário. O que nós temos aqui é sensibilidade para ouvir. Agradeço aí por estar nos ouvindo aqui pelo Spotify, pelo YouTube. Vou trazer aqui, doutor Geraldo, olha só. Meus queridos e queridas podpregs, não esqueçam, eu quero todo mundo comentando aqui no nosso canal, tanto do YouTube como também do Spotify. Deixa as mensagens, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Quero também aqui pedir que vocês sigam o perfil da nossa convidada, doutora Ilza. Seu perfil no Instagram? Então, vocês vão seguir dois perfis. Que nós temos aqui 2 perfis. Na verdade, vocês vão seguir 3 perfis. Não, são mais perfis. Os nossos podpregs vão aí. Vocês vão abrir agora. Aí vai abrir agora o Instagram de vocês e vai seguir o pessoal da doutora Ilza, que é Ilza Paixão. Ilza Paixão. E também o do escritório. @obregon.paixão. Que lá elas estão trazendo novidades. É um grupo de advogadas. Grupo de mulheres. Só advogadas. Só advogadas. Só mulheres. Não esquecendo também de seguir o Instagram do Café Previdenciário SLZ, @Café Previdenciário SLZ, do meu querido amigo, doutor Geraldo Silva.adv, e também, qual é o meu, doutor Geraldo? Osmar Nery JR. Ele vai aprender até o final. E doutor Osmar, o @ do Instituto de Previdência do Estado de Maranhão. Claro. Tem um Instagram. Tem. Super. Tem, então. O nosso marketing vai ter que seguir também o do IPREV. MA. Inclusive é importante porque a gente tem o cuidado de divulgar as alterações, divulgar os números, considerando, né, a lei de acesso à informação, o princípio da transparência. Então, todo mês sai quantas aposentadorias foram implantadas naquele mês, sai relato divulgado, sai relatórios atuariais, saem questões importantes no regime próprio, como o que é a paridade, né? Como é que eu atualizo o meu valor, a partir de quando eu vou receber, e assim sucessivamente. Eu sempre gosto de trazer um brinde, um bônus. E eu recebi hoje essa notícia, né? Eu recebi a notícia que, além de já ter a informatização, nós temos também agora o acesso, que vai ser permitido também para quem trabalha no regime próprio, para os advogados que já militam no regime próprio, de que eles vão poder estar podendo fazer dentro da própria plataforma digital. Do peticionamento eletrônico. Maravilha. Então, esse é o bônus para vocês que ficaram até agora. Gente, obrigado. Um prazer, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Nós temos nosso slogan novo. Nós estamos no slogan novo. Café Previdenciário SLZ. Cada episódio, sua fonte de atualização e informação.
Valeu, gente. Obrigado. Boa sexta, bom final de semana. Quem estiver assistindo aí, a qualquer dia da semana, tenha um ótimo dia. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau. Em paz.